Com a vitória dos Steelers em cima dos Browns, a semana 2 chegou ao fim e vamos agora falar dos destaques da segunda semana da NFL. Começando pela melhor partida, na minha opinião, foi o jogo entre o Washington Commanders e Denver Broncos. Duas equipes ali que não devem brigar por muita coisa nessa temporada, mas eu gosto muito dessas viradas mirabolantes e foi isso que aconteceu. O jogo chegou a ficar 21-3 para os Broncos, mas acabou 35-33 para os Commanders, e ainda no finalzinho ali do quarto teve um Hail Mary dos Broncos que deu certo, foi touchdown, mas o time precisava da conversão de 2 pontos, errou e acabou perdendo a partida. Para mim foi um jogo ótimo de assistir, eu não vi ao vivo, mas foi um jogo muito legal, um jogo que realmente representa muito do futebol americano, que o jogo só acaba realmente quando termina, nenhum placar é elástico demais para virar. Melhor jogador ofensivo para mim foi Bijan Robinson do Atlanta Falcons. Tá jogando muito esse running back. Desde a primeira semana ele já fez grandes jogadas, agora foi ainda melhor, elevando seu patamar a cada jogo e tem muito futuro esse garoto aí na NFL. Melhor jogador defensivo vai ficar novamente com o jogador dos Cowboys, mas dessa vez Micah Parsons fez uma grande partida. Os Cowboys fizeram mais uma vez uma grande partida, conseguiram uma vitória maiúscula contra os Jets, 30-10, não foi 40-0 como foi com os Giants, mas mesmo assim uma vitória maiúscula e dominante do time de Dallas. A melhor jogada para mim foi essa do Chris Olave, do New Orleans Saints. Jogada fenomenal, recepção com uma mão só, um jogo que estava apertado ali entre os dois times ainda, e no final das contas o Saints conseguiu a vitória contra seus rivais de divisão. A melhor jogada para mim é de Chris Olave do New Orleans Saints, recepção impressionante, com uma mão só, quase que a bola escapa, mas ele consegue manter o controle. A bola dá uma impressão até de bater no chão, mas ele estava com as duas mãos embaixo da bola, não bate no chão, recepção legal, foi legalizado pela comissão de arbitragem. E no fim, o Saints conseguiu uma vitória contra seus rivais de divisão, jogando fora de casa, uma ótima vitória aí para o time de Nova Orleans. E o melhor time dessa semana para mim foi Buffalo Bills. Os Bills precisavam mandar um recado depois da primeira semana pífia, jogo bizonho que fizeram contra os Jets. Entregaram o jogo que estava na mão. Aaron Rodgers machucando no começo do jogo, Zach Wilson entrando ali para assumir a posição de quarterback, mas mesmo assim o Bills conseguiu entregar o jogo. Josh Allen cansou de ser interceptado naquela partida, mas agora aqui contra os Raiders não é um adversário tão forte, mas mesmo assim foi uma vitória muito maiúscula do Buffalo Bills. Dominou o jogo inteiro, ataque e defesa. Foi um jogo muito bom da equipe de Buffalo, mostrando aí que eles vão sim brigar pela divisão com o Miami Dolphins. E vamos falar aqui um pouco de cenário de playoffs. Como eu falei, eu acho bem interessante fazer esse cenário semana a semana. E conforme o tempo for passando, eles vão ficando mais realistas e a gente vai tendo uma noção melhor de como está a situação. Mas nas primeiras semanas eu acho sempre muito divertido, acontecem algumas coisas bizarras. Então vamos lá, nessa semana, após os resultados da semana 2, ficariam de bye week na NFC o Dallas Cowboys, seria o vencedor ali, o melhor time da NFC, enquanto na AFC seria o Baltimore Ravens a ter o descanso ali, enquanto os outros times jogam o Wild Card. Falando em Wild Card, vamos para os jogos. Na NFC teríamos o Washington Commanders em São Francisco contra os 49ers. Philadelphia Eagles viajaria para Atlanta enfrentar os Falcons. E o New Orleans Saints enfrentaria Green Bay Packers em Green Bay. Já na AFC, os confrontos seriam Kansas City Chiefs contra Miami Dolphins em Miami. Pittsburgh Steelers e Jacksonville Jaguars em Jacksonville. Pittsburgh Steelers e Jacksonville Jaguars em Jacksonville.
E New York Jets contra Las Vegas Raiders em Las Vegas. Ainda muita coisa aqui vai mudar nesse cenário. O Chiefs, por exemplo, seria o sétimo ali, a última vaga para os playoffs, mas muito provavelmente vai ser o primeiro. Teve um desempenho melhor já nessa segunda semana, jogando contra o Jacksonville Jaguars. Travis Kelce voltou, ainda não teve um jogo tão completo e tão forte como ele... Ainda deve mudar muita coisa nesses cenários. O Kansas City Chiefs, por exemplo, com a sétima colocação aí, deve ser a primeira no final das contas na AFC. Já fez um jogo bem melhor contra os Jaguars, ainda tem coisa para evoluir, mas já está voltando por caminho certo em comparação do jogo contra o Detroit. Travis Kelce de volta, isso já facilita muito para o Mahomes sem ter um show de drops que acabam prejudicando o Kansas e perdendo a partida. Kadarius Toney voltou também, então assim, o ataque dos Chiefs está melhorando e a equipe tem tudo para ficar em primeiro aí na AFC ao longo dessa temporada. Então é isso, pessoal. Esse foi o dia de hoje com alguns destaques da semana 2. Deixa o like se você curtiu, comenta aqui o que você concorda, o que você discorda, qual foi seu jogo favorito nessa semana. E compartilhe esse vídeo. E na quinta-feira eu volto com um vídeo para falar sobre Giants e 49ers em São Francisco. Um abraço, galera. Tchau, tchau.